Tesouro em vasos de barro. Olá, hoje é sábado, dia 13 de agosto de 2022 e você sabe, nós estamos aqui uma vez mais para fazermos os nossos estudos bíblicos. Nós temos um desafio esse ano de lermos a Bíblia em Lagoinha Castelo, Lagoinha Toronto, e nós fizemos esse desafio. Leozão me pediu que propusesse algum desafio à igreja e o nosso desafio foi ler um capítulo da Bíblia por dia. E todos os dias nós deixamos aqui na página do YouTube da Lagoinha Castelo, assim como no canal do Spotify da Lagoinha Castelo, um breve áudio com um pouco mais de informação sobre o capítulo que nós lemos. Nós também temos estimulado vocês a comprarem a Bíblia 365. Ela divide a leitura do texto bíblico em um trecho do Velho Testamento, um trecho do Novo, um trecho de Salmos e um trecho de Provérbios. Eu estou aqui agora gravando esse áudio e estava lendo na data de hoje para manter a minha leitura. Ela vai te ajudar muito na sua leitura do texto bíblico. E nós também temos estimulado você a frequentar os estudos da Bíblia em Lagoinha Castelo. Procure o horário que melhor encaixa para você. Segunda-feira às 15 horas nós temos a leitura do Sermão do Monte. Às 20 horas nós temos o estudo do Panorama Bíblico. Nas quartas-feiras, às 19 horas, nós também temos a leitura do Sermão do Monte. Nas quintas-feiras, às 14 e às 20, nós temos o estudo bíblico do livro de Atos. E nos domingos, às 8h30 e às 17, nós temos a Escola Bíblica Dominical. Então, não perca essas oportunidades de fazer a leitura do texto bíblico. Nós falamos aqui no texto de hoje, tesouros em vasos de barro. Todos os dias nós começamos os estudos com uma frase que representa, ou um tema que tenta representar aquele estudo. E hoje, a frase ou o tema vem do próprio versículo. Ela é autoexpressiva, ela fala por si só. Nós vamos ler 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Diz assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro. O apóstolo Paulo, nós já tratamos o contexto várias vezes da carta de 1 Coríntios e de 2 Coríntios. Paulo encontra uma igreja dividida, segmentada, de cristãos imaturos, de cristãos que ele diz em 1 Coríntios que ele não poderia alimentá-los com alimento sólido porque eles são muito infantis, de cristãos que usam a ceia não para celebrar a Deus e não para exercer a comunhão como igreja, de cristãos que são egoístas, de cristãos que não reconhecem vários deles o apostolado de Paulo, de cristãos que têm imoralidade no seio da igreja e aceitam essa imoralidade no seio da igreja. E Paulo usa as cartas de Coríntios, e nós já falamos aqui que não são duas, na verdade, são mais de duas cartas. Ele usa essas cartas para chamar a atenção da igreja de Coríntios de múltiplas formas. E aqui nesse texto, especificamente, ele vai começar dizendo que o ministério dele, no versículo 1 diz assim: pelo que, tendo este ministério segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Paulo vai mostrar aos coríntios que ele tinha a plena confiança em Deus, a plena convicção de que o seu ministério vinha de Deus e de que todas as coisas que ele fazia porque elas vinham de Deus. E isso é um princípio muito, muito relevante para nós como cristãos. O texto que eu estou usando como referência aqui de 1 Coríntios, de 2 Coríntios, me desculpe, eu já falei para vocês algumas vezes, aqui do Colin Kruse, da série Cultura Bíblica, ele vai dizer o seguinte: vasos de barros eram artigos encontrados virtualmente em todos os lares do Antigo Oriente Médio. Eram baratos, quebravam-se com facilidade, diferentemente de vasos metálicos que podiam ser consertados, ou de vidro que podiam ser derretidos e o material reaproveitado.
Tais vasos de barro, uma vez quebrados, tinham que ser atirados ao lixo. Portanto, eram de baixo custo, de baixo valor intrínseco. Talvez Paulo tivesse em mente aqui as pequenas lamparinas de barro para azeite adquiríveis por uma moeda em qualquer bazar local. Se isso for a verdade, a luz do Evangelho seria o tesouro, e os apóstolos, em sua fragilidade, seriam as lamparinas de barro portadoras da luz, que ilumina todo mundo. Jesus vai dizer que nós somos o sal da terra, mas esse sal só faz sentido se é a presença dele, que nós somos a luz do mundo, mas essa luz só faz sentido se é a luz dele. E Paulo vai demonstrar aqui com clareza que a excelência do poder não é dele, que a excelência do poder no ministério não é dele, ela vem totalmente de Deus. Ele vai dizer no versículo 6, porque Deus quem disse, das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Então Paulo vai dizer que é o próprio Deus quem resplandeceu no coração dele. Paulo vai dizer que é a presença do próprio Deus que faz a diferença. E nós vemos isso, e eu comento todos os estudos sobre a Bíblia 365, várias vezes ao lermos o Velho Testamento, nós vemos que o povo é advertido por Deus, admoestado por Deus, porque toma as decisões sem confiá-la, sem confiar em Deus. No salmista, os salmistas vão dizer com muita frequência que a confiança deles está no Senhor, e somente no Senhor. No Salmo 31, o Salmo de Davi, Davi vai dizer assim no versículo 1: Em ti, Senhor, me refugio, não permitas que eu seja envergonhado. Em ti, Senhor, me refugio. Ele também vai dizer no versículo 2: Inclina o teu ouvido para me escutar e livra-me depressa, que tu sejas minha rocha de proteção, fortaleza onde estarei seguro. És minha rocha e minha fortaleza. Por causa do teu nome, guia-me e conduz-me. Por causa do teu nome, guia-me e conduz-me. Porque pelo que o Senhor é, por quem o Senhor é, me conduz. O Senhor é a minha rocha, o Senhor é meu escudo, o Senhor é a minha fortaleza. Moisés, quando recebe uma advertência do Senhor dizendo que o povo de Israel era pecador, mas que Deus tinha feito uma promessa e que levaria o povo até a terra prometida, Moisés diz: se o Senhor não for, não me faça sair daqui. Se o Senhor não for, eu não quero ir. A presença de Deus era algo marcante. Sadraque, Mesaque e Abidnego abrem mão da própria vida ao dizer: se nosso Deus quiser nos livrar, Ele nos livrará. Mas se Ele não quiser, tudo bem, nós não vamos abrir mão dele. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui em 2 Coríntios, capítulo 4, é que a excelência do poder é dele, que nós somos vasos de barro, que nós somos frágeis. Eu queria encerrar esse estudo pensando que toda a trajetória cristã do apóstolo Paulo tinha sido marcada por pressões. Ele sofreu pressões desde o momento que ele se converteu, e o próprio Deus falou no livro de Atos que ele deveria entender o que era sofrer pelo nome de Cristo. A sua trajetória foi toda marcada por sofrimento. No capítulo 2 de 2 Coríntios aqui, ele diz que estava desesperado da própria vida, desesperado da sua própria existência. E por que isso é importante para nós? Eu queria encerrar pensando de duas formas. Nós somos barro, nós somos frágeis. E um dos maiores pecados nossos é assumir uma autossuficiência, achando que nós temos condição de tomar nossas próprias decisões e guiar nosso próprio futuro. E nós somos frágeis, nós somos barros, nós valemos muito pouco. Nossa vida humana é um sopro. E o apóstolo Paulo aqui tem a plena consciência disso e diz que a excelência do poder é de Deus e não dele, que o apostolado dele é de Deus e não dele, que o tesouro é de Deus e não dele. Que esse estudo nos sirva para nos estimular a entender que a excelência é de Deus e não nossa, e que nós possamos aprender a confiar nele e nos debruçar no coração dele,
pedindo dele a misericórdia para que cuide da nossa vida, para que nos ajude a tomar as decisões corretas, para que nos abençoe nos nossos caminhos. Que Deus te abençoe nessa noite.